Está começando Viva! 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 Isso! Vamos começar mais uma escolinha. Vocês estavam sumindo, hein? Estavam passeando? Não, na verdade, nós estávamos dando oportunidade para outras crianças também participarem, né? Vocês podem participar aqui com a tia Rebeca, não é verdade? Mas deixa eu ver, estavam acompanhando a escolinha? Tava sim. Tava? Qual a Sim. história que a tia tá contando? Moisés. E antes de Moisés? José. E qual foi a primeira história que a tia contou desde a primeira escolinha? Quem lembra? Arca de Noé? A criação! Quando Deus criou o mundo! Mas tá bom, por bem, né? Mas quando esquecer assim, volta lá e assiste de novo. Tá bom? Combinado? Então vamos lá. Antes de nós começarmos, nós vamos, né, fazer uma Oração. Isso. E aí, Bela, tem alguém hoje pra orar, assim, uma oração bem fervorosa? Sim, Quem? tem. O Júnior enviou uma oração muito bonita pra gente, mas antes ele me comunicou que quer dar um recadinho. Ok, então. Manu, então vamos já fechar os olhos? Sim. Vamos lá, então. 1, 2, 3 e... Olá, tia Rebeca! Olá, crianças! Hoje a gente vai fazer uma oração, mas tem que ficar com os olhos fechados, tá? Não fica com os olhos abertos de novo não, tá? Papai do céu, muito obrigada por essa escolinha, filha tia Rebeca, as crianças. O Senhor que abençoe a nossa casa. Em nome do Senhor Jesus Cristo, amém! Amém! Olha, eu estava com a saudade do Júnior. Eu também. É, criança, vocês lembram que o Júnior ele adorava a Deus aqui juntinho conosco, né? Com a tia lembro, Ruth. eu Só que eles lembro. mudaram, né? Eles foram lá para outra cidade. Mas eles estão sempre acompanhando aí. E eu gostei da sua oração e do seu recado também, Júnior. Muito bom o seu recado, tá? Que bom que você continua acompanhando. Isso mesmo, mas agora a gente quer também aguardar ele cantando um corinho, né? Sim. Manda um corinho pra nós também, que nós gostamos muito de ouvir você cantar. Vamos começar a escolinha então agradecendo. Nós temos tanto que agradecer, não é verdade? Sim. Temos muito que agradecer. Então vamos começar louvando a Deus e agradecendo a Ele por tudo. Vamos lá? Senhor, te agradecemos. Aleluia. Pela escolinha que teremos. Aleluia. Senhor, te agradecemos. Aleluia. O alimento que nós temos. Aleluia. Senhor, te agradecemos. Aleluia. Pela saúde que nós temos. Aleluia. Senhor, te agradecemos. Aleluia. Pela família que nós temos. Aleluia. Pelo pastor. Senhor, te agradecemos. Aleluia. Pelo pastor que nós temos. Aleluia. Por tudo. Senhor, te agradecemos. Aleluia. Por tudo que nós temos. Aleluia. Pela escolinha. Senhor, te agradecemos. Aleluia. Pela escolinha que teremos. Aleluia. Por tudo. Senhor, te agradecemos. Aleluia. Por tudo que nós temos. Aleluia. Crianças,
nós devemos ser agradecidos a Deus por tudo, pelo ar que nós respiramos, pela água que nós bebemos, porque tudo, né, é o quê? É Deus quem nos dá, não é verdade? Ô Manu, mas assim, o que você gosta mais de agradecer dentro das coisas que a gente falou no hino, hein? Tudo. Por tudo. Ai, você foi muito esperta, viu? Por tudo mesmo, né? Temos que ser agradecidos por tudo. E você, Bela? Tem alguma parte, assim, que te chama mais atenção, que você agradece até com a boca cheia? Tem sim. Qual? O alho, né? Gosta de comer uma pizza e um hambúrguer? Delícia. É bom, né? Uma balinha, então, uns docinhos. A sua mãe é boa pra fazer doce, não é? Sim. Ela faz uns bolos e uma sobremesa que deixa a gente tudo... Eu tô ficando até barriguda por causa desses doces que ela faz. E aí, tem uma coisa. Tem um alimento que nós temos que agradecer, né? E comer desse alimento mesmo, muito mais do que esse alimento que a gente come em casa, né? Que é a comidinha gostosa que a mamãe, a vovó faz. Sabe qual que é? Será que você sabe? Não, eu não sei. Não sabe? Tem certeza? Vou te dar uma dica. De Gênesis a Apocalipse. Qual que é o nome desse alimento? A palavra? De Deus. A palavra de Deus. Esse alimento é o alimento principal que nós devemos nos alimentar. Sabe por quê? Porque é ele que vai dar direito a nós a irmos morar lá no céu. Nós temos que viver uma vida, né, de acordo com a palavra. Temos os dois alimentos. Já viu o pastor falando na igreja? O alimento natural e o alimento espiritual? O natural é esse hambúrguer gostoso aí que você gosta de comer, tá? Mas o espiritual é a palavra de Deus. Não é verdade? Por isso que a parte mais importante da escolinha é o louvor ou é o ensinamento da história? O louvor. Ih, o louvor ou o ensinamento da história? E aí, Bela? O ensinamento. O ensinamento, mas só que o louvor, Manu, tá correto porque ele é a preparação para que nós possamos ter a história, ok? Vocês vão aprendendo aí aos poucos. Será que hoje tem uma participação especial? E aí? Sim. Sim? Quem que vai cantar para nós então, Manu? A Pamela. A Pamela. A Pamela, que eu acho que ela quase esqueceu, mas pum! Ela lembrou. A Pamela cantou semana passada bonito, né, Manu? Uhum. E essa semana ela já mandou e garantiu aqui o espacinho dela pra ela cantar outro corinho. Então, canta pra gente, Pamela.
cantou muito bonito. Continua assim, mandando os corinhos pra gente, porque a gente gosta muito de te ouvir cantar. Isso mesmo, e Deus também, ele se agrada muito, né, quando você está louvando a Ele. Parabéns, Pamela, ficou, nossa, bonito demais. Nem eu sei cantar desse jeito aí, viu? Eu quero aprender também. Meninas, né, estávamos falando daquele alimento, né, espiritual, que é a palavra de Deus, a Bíblia. A Bíblia, ela é grande, né? A tia tá agora ensinando para vocês a história de Moisés, que fica em qual livro da Bíblia mesmo? Êxodo. Êxodo. Isso mesmo, vou colocar o grilinho, porque demorou para pensar. Êxodo, né? E, crianças, tem vários outros livros, né? A Bíblia ela é dividida em duas partes, o Velho Testamento e o Novo Testamento. Aí tem um corinho que ensina o nome de todos os livros da Bíblia. E quando a gente canta esse corinho, a gente acaba aprendendo a encontrar melhor o livro da Bíblia. Sabe quando o pastor fala lá assim, vamos encontrar agora o livro de Gálatas. Aí as crianças fazem até assim, ai meu Deus, o livro do galo? Não é do galo, é de Gálatas. Aí pensa no corinho. Quando você pensa no corinho, facilita, não facilita, Bela? Sim. E aí, crianças, fica até mais fácil de encontrar, né? Então, esse corinho, é muito bom a gente cantar ele, recantar ele, porque ele nos ajuda, né, a aprender onde está lá na Bíblia, né, onde estão lá na Bíblia todos os livros no lugar certinho, porque a gente não pode trocar e falar assim, ah, o primeiro livro da Bíblia é Apocalipse. Misericórdia! Apocalipse? Não. Qual que é mesmo, Bela, o primeiro? Gênesis. Gênesis, o último que é Apocalipse, né? Então, vamos cantar junto conosco para nós aprendermos mais. E quem ainda tem um pouquinho de dificuldade, vai conseguir encontrar de uma forma muito mais fácil. Vamos lá? Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, Josué, Juízes e Ruth, Samuel, Reis, e Crônicas, Esdras, Neemias, Esther, Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes, Cantares, Isaías, Jeremias e Lamentações, Ezequiel e Daniel, Oséias, Joel, Amós, Obadias, Joná, Miqueias, Naum, Abacuque, Sofonias, Ageu, Zacarias, Malaquias, os 39 livros então do Velho Testamento a questão. Agora o novo. Mateus, Marcos, Lucas e João, Atos, Romanos, Coríntios, Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses, Tessalonicenses, Timóteo, Tito, Filemão, Hebreus, Tiago, Pedro, João, Judas, Apocalipse de João, os 27 livros então do Novo Testamento a questão. Isso aí, crianças. A tia teve que colar uma partezinha, porque a tia ficou com medo de errar. Mas demos conta, né? Vocês não repararam não, né, crianças? Não repararam, né? Manu, tem uma perguntinha pra você. A Bíblia, ela tem quantos livros? Ai, tem muitos. Isso mesmo, a Bíblia ela tem um montão de livros, né? Ela falou correto, ela falou certinho. Agora vamos ver com essa daqui que é maiorzinha, né? Bela, quantos livros tem a Bíblia? 66 livros. Isso, 66 livros. Tem mais livros no Novo Testamento ou no Velho Testamento? No Velho Testamento. Isso mesmo, o Velho Testamento ele tem bem mais livros que o Novo, né? Muito bom, gostei de ver, tá? A primeira parte da Bíblia é o Novo Testamento ou o Velho Testamento? O Velho Testamento. Tá esperta demais. Hoje ela tá ligadinha, né, criança? Hoje eu não consegui pegar ela, tá vendo? Então, depois que terminar a escolinha, aí vamos voltar todo mundo aí nesse corinho para nós aprendermos mais, tá?
e ficarmos bem afiadinho, porque vai ajudar. Vocês vão ver como que vai ajudar na hora que tiver que encontrar lá, ó, o livro da Bíblia, né? Quando falar assim, encontra o livro de Salmos, aí você vai lembrar do corinho e automaticamente você já vai conseguir encontrar lá na Bíblia com uma facilidade muito grande. Combinado? Sim. Combinado? Então tá bom. Agora nós vamos continuar louvando a Deus, né? E o hino que nós vamos cantar agora, ele fala do nosso personagem da história que a tia está contando, que é o personagem de Jonas. Não é, meninas? Não. Não? Não. Não é Jonas que estava lá no Egito? Não. Foi lá no Rio Nilo? Não. Não é não? Quem que é? É Moisés. Hoje não deu. Hoje foi minha última tentativa, porque elas não caíram nas minhas pegadinhas, porque elas estão muito ligadas. Vamos lá então cantar, crianças. Vou contar a história do povo de Israel, um povo escolhido por Deus. Morava no Egito, olha o que aconteceu. O faraó malvado que não temia Deus mandou matar as criancinhas. Todo menino deveria morrer, mas um menino foi salvo no mar. A sua mãe o colocou, era o escolhido do Senhor. Lá vai Moisés, o grande libertador. Lá vai Moisés, pelo rio com ele estava o Senhor. Como ele eu também quero ser, cheio de graça, sabedoria e poder. Ó Deus, eu quero crescer como Moisés. Mas Moisés foi achado pela filha do rei e criado foi. E quando cresceu, foi aí que entendeu que era usado pelas mãos de Deus. Moisés era um homem de Deus e profeta do Senhor. Ó Deus, quero crescer como ele, pra te honrar, ó Deus de amor, pra ser o escolhido do Senhor. Lá vai Moisés, o grande libertador. Lá vai Moisés, pelo rio com ele estava o Senhor. Como ele eu também quero ser, cheio de graça, sabedoria e poder. Ó Deus, eu quero crescer como Moisés. Ó Deus, eu quero crescer como Moisés. Muito bem. Agora então, vamos aprender um pouco mais sobre a história de Moisés. Vocês viram a Sebastiana e a Serena por aí? Não. Eu não as vi. Não sei se elas vieram, porque semana passada elas não vieram, né? Não sei o que aconteceu. Não, na verdade eu sei o que aconteceu, né? Elas me ligaram correndo falando que tinha que viajar, né? Eu falei, tudo bem, mas as crianças vão ficar com saudade de vocês. Então assim, né? Não sei se elas estão aí não. Vamos aguardar, né, crianças? Se elas não tiverem, a tia volta contando a história pra vocês. E as nossas companheiras aqui vão se despedindo de vocês para acompanhar também a história que elas gostam demais de aprender com a Bíblia, não é verdade, meninas? É verdade. Então vamos lá, até logo! Tchau. Olá, galera! Quem tava com saudade da Serena? Fala oi! Ninguém? Ninguém! Ai, meu Deus do céu, a Sebastiana não chegou até agora. Vocês não reparam, porque ela falou pra mim assim que ela ia ali no banheiro e até agora nada. Ô, Sebastiana! Oiê. Ah, que isso? Pareceu aqui de óculos. É porque lá fora tá tanto sol, sabe? Aí nem deu tempo de tirar com a correria lá. Misericórdia, que falta de respeito com as crianças. Ah, mas pelo menos eu voltei, né? É. Fala da tiara. Continua. Qual é essa das
sua tiara aí? Isso aqui, eu tô linda, maravilhosa no meu cabelo loiro. Isso aqui, sabe, é o que a Cleópatra usava. Agora nós estamos lá no Egito, lá com Moisés. Você sabia lá que Moisés tá lá? Eu acho que sim, né? Então, aí agora, sabe o que eu fico pensando? Será que ele vai casar com a Cleópatra? Sei não, hein? Vamos ver lá como é que tá anda essa história aí, né? Tem que ver a tia Rebeca. Tem que contar muita coisa pela frente, sabe? Vamos lá então, chamar a tia Rebeca, né? Vamos! Então vai! Tia Rebeca! Oi, crianças! A tia já retornou e agora vamos aprender um pouquinho mais sobre a história de Moisés? Vamos lá? Vocês viram que a Serena, ela estava até a caráter, né? Mas nós temos que falar com a Serena para ela, ó, fugir lá do Egito, né? Serena tá que tá, né? E ela tava achando lá que ele ia casar com a Cleópatra. Vê se pode. Mal ele sabe, né? Mal ela sabe que Moisés vai se casar com uma mulher chamada Zípora. Nós vamos aprender hoje na história, crianças. Então vamos lá. Nós vimos, né, na aula passada que Moisés, né, Deus protegeu ele lá no rio Nilo e a filha do faraó pegou ele para cuidar, né? Só que quando ele era bebê, vocês se lembram que ela pediu uma babá para cuidar dele e foi exatamente a mãe de Moisés. Mas aí, crianças, né, o tempo foi passando, ele cresceu, né? E quando ele cresceu, ele teve que voltar lá para a filha do faraó. Nesse período, a tia não havia falado para vocês, a tia se esqueceu de falar na escolinha passada, que o povo de Deus, que são, quando a tia fala os hebreus ou então os israelitas, é a mesma coisa, tá? É o povo de Deus. Eles serviam aos egípcios. Eles trabalhavam para os egípcios, nossa, numa condição de vida assim que era muito difícil para eles. Eles apanhavam, se eles não fizessem as coisas corretas, fizessem as coisas certinhas, às vezes apanhavam até de bobeira também. Pois então, crianças, o povo de Deus, né, ele era muito grande lá no Egito, porque Deus, né, prometeu abençoar muito aquele povo. Vocês se lembram quando Jacó foi para lá? Que Deus falou para ele que faria ali uma grande nação? Pois então, um certo dia, Moisés já era um rapaz, né? Lembra que ele era bem bonitão, bem formoso, conforme fala lá na Bíblia? Um dia, ele estava andando lá pelo Egito, quando de repente, crianças, ele viu um egípcio machucando um hebreu. Nossa, ele ficou muito triste com aquilo, porque os hebreus, né, era o povo dele. Ele olhou para um lado, ele olhou para o outro, ele viu se não tinha ninguém. E naquele momento, crianças, ele fez a mesma coisa com aquele egípcio. Ele feriu aquele egípcio e sabe o que ele fez? Ele escondeu lá o corpo dele no meio da areia, né, para ninguém ver o que ele tinha feito, que ele tinha machucado ele. E nele ficou, acho que ele ficou com certo medo de alguém descobrir aquilo lá. O dia passou. E quando o dia passou, ele estava caminhando novamente, quando de repente ele encontrou 2 hebreus que reconheceram ele e que havia visto aquilo que ele tinha feito no dia anterior. E quando eles viram ele, né, eles falaram para ele assim: quem é você, né? Quem você acha que é para você fazer aquilo que você fez com aquele egípcio? E aí ele percebeu naquele momento que as pessoas já estavam sabendo sobre aquele ocorrido, né? Não adiantava mais ele esconder. E aí, crianças, né? Nós sabemos que o único que tem o poder de dar a vida e de tirar a vida é quem? É Jesus, né? Homem nenhum pode fazer isso. Então, eles chamaram a atenção de Moisés naquele momento. E sabe aonde que chegou essa notícia? Essa notícia chegou lá no faraó. O faraó ficou sabendo. E o faraó ficou tão enfurecido, mas ele ficou tão bravo que ele mandou os servos dele irem atrás e procurar Moisés de
todo jeito, porque aquilo não ia ficar daquele jeito. E naquele momento, Moisés pensou o seguinte: eu vou ter que me mandar aqui do Egito. Vou ter que ir embora daqui, porque tá todo mundo atrás de mim pelo que eu fiz com aquele egípcio. Então, assim, crianças, ele fez. Ele saiu do Egito e foi para um lugar chamado Midian. Chegando lá nesse lugar, que era um pouco distante do Egito, ele sentou próximo a um poço, né? Um poço onde os pastores, as mulheres, na parte da tarde, iam lá pegar água para dar para os bichos, né? Para o rebanho, para que eles pudessem beber e também para pegar água para levar para casa. Vocês lembram lá quando a tia contou a história de Isaac? Né? Aconteceu da mesma forma, que ele encontrou com Rebeca lá em um poço e ela estava fazendo a mesma coisa, né? Buscando água. E aí, crianças, de repente, lá naquela região, tinha um homem chamado Jetro. Esse homem, ele tinha 7 filhas muito bonitas. E elas, todas as tardes, elas iam até esse poço para pegar água, né? Para dar para os animais do pai, para que eles pudessem tomar e para levar água para casa. Então, elas chegaram próximo ao poço e ele estava lá observando. De repente, chegou vários pastores de rebanho também e colocaram elas para correr. Mas aí Moisés, vendo aquilo, ele não se agradou e ele defendeu aquelas moças. Ele defendeu, ele protegeu elas daqueles pastores de ovelha e naquele momento ele até ajudou a elas. Ele pegou água, deu para os animaizinhos delas tomarem, encheu lá, né, as vasilhas dela de água para elas levarem para casa. E quando elas retornaram para casa, o pai delas achou estranho porque naquele dia elas voltaram muito rápido. Elas chegaram rápido demais em casa, então ele estranhou, né? E ele perguntou: minhas filhas, mas o que aconteceu que vocês vieram hoje tão depressa para casa? E aí elas contaram para ele. Elas falaram: pai, hoje, na hora que nós chegamos lá no poço, um egípcio nos defendeu daqueles pastores que estavam lá. E ele deu até de beber água para os nossos animais. Ele nos ajudou, né? E elas ficaram felizes com aquilo que ele havia feito. Mas aí o pai delas falou para elas: minhas filhas, mas como assim que vocês não chamaram ele, né? Ele fez algo tão bom para vocês, cuidou de vocês, ajudou, e vocês não chamaram ele para vir até aqui em casa, comer um pedaço de pão, se alimentar, né? Que ele deveria estar com fome. E aí, crianças, sabe o que aconteceu? Moisés, ele passou a viver ali na terra de Midian e ele passou a morar com Jetro. Ele ficou lá por muito tempo, cuidando, né, ajudando a cuidar do rebanho de animais que ele tinha. Até que um certo dia, o Jetro gostava, admirava muito ele, né? Ele deu uma filha dele para ser esposa de Moisés. Não foi a Cleópatra, não, tá? Foi a Zípora. Era uma moça muito bonita e eles se casaram. Mais à frente eles tiveram, né, depois de um tempo, eles tiveram um filho que passou a se chamar também Gerson. Então ele ficou lá quietinho, né, naquele local. Mas só que Moisés, ele não era um egípcio. Moisés, ele era um hebreu, né? Ele pertencia ao povo de Deus. Passado o tempo, crianças, lá no Egito, né, o rei do Egito, ele já tinha batido as botas. E aí o povo, né, o povo sofria lá muito, o povo hebreu, porque eles trabalhavam demais, né, eles estavam lá sujeitos a uma situação muito difícil, e eles clamavam a Deus para que Deus tivesse misericórdia, né, ajudasse a eles. E aí Deus se lembrou daquele povo, né? Porque assim como Deus havia prometido para Abraão, para Isaac, para Jacó, né? Que ele cuidaria desse povo, abençoaria, né? Cuidaria de todos os descendentes. Deus se lembrou e atendeu ao clamor, né? A súplica lá daquele povo. E aí, crianças, um dia, Moisés, ele estava cuidando do rebanho, né? Lá do seu sogro Jetro. Ele estava lá no alto dos montes Horebe. E aí, de repente, ele escutou um barulho assim. Ele olhou para o lado e ele viu
uma sarça ardente. O que é uma sarça ardente? Pensa em vocês vão ver aqui na imagem do lado, uma árvore que ela estava pegando fogo. Só que quando uma árvore pega fogo, o que acontece? A árvore, ela se desfaz, né? Começa a quebrar o galho, as folhas ficam secas e ela, pum, ela some. Mas só que aquela árvore era diferente. Aquela árvore, ela pegava fogo, mas ela continuava inteira. Naquele momento, crianças, Moisés, ele teve um encontro com Deus. Deus conversou com ele através daquela árvore. A tia vai falar árvore para vocês entenderem melhor, tá? E aí, crianças, ele olhou assim, ficou com certo medo, olhou de novo, ficou com certo medo. E aí Deus falou assim, Moisés, Moisés, né, não tenha medo, venha até aqui. Ele disse na mesma hora, né, eis-me aqui, Senhor, né? Mas aí ele estava calçado lá de sapato, mas aquele lugar ali onde Deus estava era um lugar sagrado, né? Então Deus disse a ele, tire os seus sapatos, porque o lugar onde você está é terra santa. E aí naquele momento, Deus começou a conversar com Moisés, né? Falando com ele que ele estava vendo as dificuldades do povo hebreu lá no Egito, né? Que ele escutou a súplica, né, daquele povo que já não aguentava mais aquele trabalho, aquela forma com que eles estavam vivendo ali. E Deus falou para Moisés o seguinte, você foi o escolhido para libertar todo o meu povo lá do Egito. Você vai ter que ir até o faraó e tirar todo aquele povo de lá, né? Mas naquele momento ele pensou, esse homem aqui, eu tô fugindo do Egito, eu vou ter que voltar lá e libertar aquele povo, né, da escravidão? Ele ficou com muito medo, né? Ele ficou pensando, né, como que eu vou fazer isso? Como que eu vou conseguir fazer isso? Mas só que Deus, crianças, ele pode todas as coisas. Quando ele entrega alguma coisa nas nossas mãos, ele já nos capacita, né? Ele já faz com que nós sejamos vencedores. Vocês se lembram de José? Não é? Pois então, crianças. E aí Deus falou para ele que ele iria, né, tomar o controle de tudo, que ele poderia ir lá, mas só que o faraó não ia acreditar nele, não ia libertar o povo, né? O povo também em si, né, eles iam ficar com uma certa dúvida, né? Mas quem o enviou? Né? Quem havia o enviado? O próprio Deus, né? O Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, o mesmo Deus, né, no qual os antepassados dessas pessoas serviam. E aí, crianças, Moisés tinha uma tarefa bem difícil pela frente. Não é mesmo? Vocês pensam que responsabilidade. O povo hebreu, eles eram a maioria que habitava lá no Egito. Ele ia ter que tirar todo aquele povo de lá e levar aquele povo para uma terra onde Deus havia predestinado, né? Deus havia preparado uma terra lá especial para eles. Então ele tinha uma tarefa bem difícil pela frente. Mas só que como Deus já havia falado para ele, né, que o faraó não ia libertar o povo, ele ia ter dúvida referente àquilo. Então Deus ia dar para ele alguns poderes. Ele ia mostrar para eles algumas coisas, né, na qual fizesse com que eles acreditassem. Mas só que eu só vou contar na próxima escolinha, tá? Porque senão vai ser muita informação, né? E a gente tem que deixar tudo guardadinho aqui no nosso coração. Combinado? Então, nós aprendemos aí um pouquinho mais referente à história de Moisés. Nós vamos continuar, né, aprendendo, porque Moisés foi um homem aí que realmente também andou junto com Deus, né? Deus ajudou a ele grandemente, né? Guiou ele em uma tarefa, crianças, que não parece ser nada fácil, né? Mas nós vamos acompanhar e vocês vão ver como que Deus faz coisas tremendas, né? Nas nossas vidas e como que Ele cuida de nós. Quando nós honramos a Ele, obedecemos a Ele, não é verdade?
Então, hoje nós vamos ficando por aqui, tá? A tia vai ficar por aqui. E nós retornamos na próxima escolinha para que nós possamos aprender um pouco mais. Lembrando, crianças, a história de Moisés, ela fica lá no livro de Êxodo. O livro de Êxodo é o segundo livro da Bíblia. Combinado? Um abraço para vocês, fiquem com Deus, que Deus abençoe e até a próxima, se Deus quiser.